Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer uma ferramenta que vai transformar a forma como você cria e compartilha conhecimento. Eu estou falando do Focusee. Se você, assim como eu, vive criando tutoriais, gravando a tela para explicar um software, ou precisa de uma solução inteligente para apresentar ideias com a sua câmera, preste muita atenção. O Focusee não é apenas mais um gravador de tela. Ele é um verdadeiro parceiro para quem busca clareza, dinamismo e profissionalismo nas suas explicações. Sabe aquela dificuldade de mostrar o que está na tela e ao mesmo tempo manter a sua presença e a didática visível? O Focusee resolve isso de uma forma elegante e intuitiva. Ele permite que você grave sua tela com uma qualidade incrível, adicione sua imagem da câmera de forma integrada e ainda utilize recursos visuais que realmente focam a atenção do seu público onde mais importa. Ele é ideal para demonstrações de códigos, aulas online ou qualquer conteúdo onde sua voz, seu rosto e tela precisam trabalhar em perfeita sincronia. Então se prepare, porque agora eu vou te guiar passo a passo por todas as funcionalidades do Focusee. E se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui, o YouTube vai te avisar. E já deixa o like e compartilha com quem ama tecnologia. Prontos para dar um upgrade nas suas gravações? Então vamos lá depois da vinheta. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a Imob, que é a nova parceira do canal e que disponibilizou aqui o software para a gente fazer aqui o tutorial e as gravações. Pessoal, esse conteúdo sai um pouco do padrão do canal, que geralmente é casa inteligente, dispositivos para casa inteligente, mas eu achei muito interessante esse software e eu quero mostrar para vocês aqui no tutorial, passo a passo, tudo que ele faz. E o mais legal, ele tem a versão que vocês podem pagar ela mensal ou anual e tem a versão também vitalícia, que eu acho que compensa muito para quem edita bastante vídeo, para quem faz tutoriais, videoaulas. Eu achei incrível essa ferramenta, uma curva de aprendizagem muito pequena. Eu que faço as edições dos vídeos aqui no Final Cut, tem pessoas que usam aí, por exemplo, outros programas como o Premiere, o DaVinci, então vocês sabem que a curva de aprendizagem nesse software são muito grande. E no Focusee, pessoal, vocês vão ver que ele faz muita coisa legal e que economiza muito tempo de edição de vocês. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês adquirirem o software se vocês tiverem interesse. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês tudo aqui, um passo a passo do que ele faz. Pessoal, ó, esse aqui é o Focusee. Quando a gente abre, a gente tem essas opções aqui todas. Primeiro, tem que selecionar qual a região que eu quero gravar da minha tela. Então nesse caso, ó, eu tenho a opção de Full Screen, que ele grava a tela toda. Eu tenho a opção de Custom, que ele vai gravar só um pedaço da tela, que eu vou marcar esse pedaço. Eu tenho a opção de gravar o Window, que seria uma janela de um aplicativo específico. E eu tenho a opção de gravar o device, que eu posso ligar um iPhone, um iPad, um Android no meu computador através da USB e ele vai espelhar a tela para eu fazer um tutorial em cima disso. É bem legal isso aqui. E aí nós temos aqui ao lado, pessoal, o setup dos dispositivos, ou seja, a configuração aqui da captura, qual é o dispositivo de vídeo que vai capturar. Então eu clicando uma vez aqui, eu vou ter todas as câmeras que estão instaladas no meu computador. Inclusive, como eu estou usando um Mac, aparece aqui a opção de câmera do iPhone. Olha que bacana, vocês podem usar a câmera do iPhone como câmera para fazer um tutorial. Então é bem legal essa opção também. E aí, pessoal, a gente tem a opção aqui do áudio, ou seja, a entrada de áudio, todos os microfones que estão ligados aqui no meu computador. Depois a gente tem aqui os sons do sistema, ou seja, se ele vai gravar o som do sistema ou não. Por exemplo, se tiver um vídeo passando num navegador aqui no YouTube, ou se tiver algum outro som do sistema, ele gravaria aqui nesse System Audio. Ou vocês podem escolher um aplicativo específico para gravar o som. Vamos imaginar que vocês queiram ficar com uma música no fundo tocando enquanto vocês fazem o tutorial, vocês podem gravar através disso aqui. Ou nenhum, que daí ele não vai gravar som nenhum, somente o som do microfone. Aí, pessoal, olha que interessante, a gente tem a opção aqui de teleprompter, ou seja, essa opção aqui, a gente tem como escrever aqui algo, um roteiro, alguma coisa aqui, e a gente escolhe, por exemplo, a velocidade, a fonte,
cor, tudo mais. Conforme vocês vão gravando o tutorial, ele vai passando esse roteiro. Então é bem interessante também, bem profissional esse software. Agora, pessoal, então nós vamos escolher gravar a janela. Vou dar um exemplo aqui para vocês da janela do Safari, ó. Tem que estar com a janela aberta, tá? É a janela que está ativa. Daí eu clico aqui no Windows e ele vai escolher, ó. Por exemplo, se eu escolher aqui, ele vai gravar a tela inteira ou aqui a janela. Então eu vou clicar uma vez, ó. Ele já mostrou embaixo aqui as opções de gravação. Se eu clicar em REC, ele vai começar a gravar essa tela. Vou dar um exemplo aqui, como se eu estivesse clicando aqui dentro da página do Focusrite, ó. Vamos supor que eu queira ver aqui qual que é o preço aqui do Focusrite. Então, ó, a gente tem aqui as versões dele, tem a Standard, Advanced e tem aqui essa vitalícia, no caso, que seria uma vez só que vocês vão pagar. Inclusive, pessoal, é um super software e um preço, sinceramente, que está compensando. Só para mostrar para vocês aqui agora, vou dar um clique aqui, por exemplo, ó, para digitar algo. Vamos fazer aqui, ó, www.teste, só para mostrar para vocês, tá? O foco aqui do mouse. Agora, vamos supor que eu queira recarregar a página. Vou dar um Command R aqui para recarregar a página, certo? Para mostrar depois para vocês a tecla de atalho. Beleza. Então, ó, gravado a tela aqui, ele traz para o Focusrite a tela, traz a imagem aqui, e aí a gente tem a linha do tempo embaixo, tem o play aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, vocês podem perceber, pessoal, que aqui ele já tem várias configurações. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Primeira coisa. A gente tem o tamanho aqui da tela. Então, a tela original que eu gravei, tem o 16:9, ó. Então, vocês veem que ele muda pouco. Depois eu tenho 1:1, que ele faz uma alteração aqui de tamanho. E aí a câmera aqui também fica distorcida, mas depois a gente consegue ajeitar. 4:3 e 9:16. Por exemplo, se vocês quiserem postar um mesmo vídeo que vocês gravaram em 16:9 e 9:16, vocês conseguem fazer. Então é muito fácil isso aqui, é só alterar aqui o tamanho da tela, tá? Vou deixar original mesmo. E embaixo a gente tem algumas opções já pré-configuradas de YouTube, TikTok, né, LinkedIn, Facebook, assim vai. Apesar que a maioria aqui trabalha em 9:16 ou 16:9. Passando para a próxima opção, a gente tem aqui o zoom, tá? Vocês podem perceber, ó, em alguns momentos do vídeo ele colocou um zoom automático, ó. Ou seja, geralmente quando eu dou um clique em algum lugar, ele vai dar um zoom aqui automático. Isso aqui é feito por inteligência artificial. Então, olha só, aqui ele deu um zoom. Se eu der um play, ó. Quanto custa, no caso, o Focusrite? Então, ele deu um zoom. Vocês podem perceber que ele deu um zoom somente na janela aqui dentro, mas só que ele não alterou o tamanho aqui do frame. Aqui ele está fixo, certo? Se eu clicar aqui, ele vai dar o zoom na janela inteira. A janela sai da tela, olha só. As bordas dela saem da tela. Então, isso aqui é um outro efeito que vocês podem escolher caso vocês queiram. Eu gosto assim, ele dá um zoom dentro da própria janela aqui, para a gente não se perder, ó. Tá? E aí a imagem continua. Depois, pessoal, na sequência a gente tem o padding. O padding é o espaço que eu tenho entre a tela e a janela que eu gravei. Então aqui tem um tamanho padrão 3. Eu vou colocar aqui mais, ó, tá vendo que a janela tá diminuindo? Seria um espaço, às vezes vocês querem deixar um espaço um pouco maior, até para não ficar toda a imagem na tela, vocês conseguem mexer por aqui. Depois tem o inset, que daí seria a borda dessa janela, olha só. Se eu clicar aqui e for aumentando, ele tá aumentando a borda, ó. Vocês percebem que ele tá aumentando a borda ali. Eu gosto de uma borda mais fina, assim, de 1 ou 2, tá? Fica bem interessante e discreto. Depois a gente tem a cor da borda aqui também, certo? Vocês podem escolher. Aqui, no caso, eu deixei azul, então eu não vou nem mudar aqui, porque já tá combinando com o layout. E aí a gente tem, por exemplo, o arredondamento da janela. Nesse caso tá 1, mas eu posso arredondar mais, ó, a janela. Então vou colocar 5 para vocês verem. Tá bem arredondado. Tá parecendo o macOS atual, né? Ficou bem arredondado, ficou até feio. Mas eu gosto também de uma coisa mais discreta, 1 ou 2, tá? Vou deixar aqui no 2 aqui, ó, que ficou melhor aqui, que ele tava aparecendo um pedacinho aqui. Depois a gente tem a sombra, que é essa sombra embaixo aqui, que vocês podem perceber que tem uma sombra na janela. Vocês podem diminuir isso aqui ou aumentar. Vocês, ó, tá vendo? A sombra em volta aqui. Vocês podem perceber, pessoal, que são efeitos bem profissionais, assim, e é bem simples de mexer. A curva de aprendizagem desse software aqui é muito fácil. Na sequência, pessoal, a gente tem o fundo, ó. Esse fundo que tá aqui, fora esse fundo que eu gravei, é o fundo que o próprio software coloca aqui como opção. Então, olha só, vou colocar para vocês verem aqui outros fundos, ó. Olha que interessante.
Ó, deixa um fundo mais claro, aí depende muito da proposta que vocês querem passar, do tutorial que vocês vão fazer. Eu vou deixar esse aqui para não confundir muito, ó, mais escuro assim, certo? E aí a gente tem outros tipos de fundo aqui, vocês têm customizado também, que vocês podem colocar um fundo de vocês, do tutorial que vocês estão fazendo, é só carregar a imagem aqui. Ou um fundo sólido também, vocês podem deixar uma cor sólida somente aqui, sem imagem nenhuma. Aí eu gosto de uma imagem que fica mais bonito o negócio. Legal, essa é a parte da tela que a gente viu aqui, que é essa primeira opção, que são algumas configurações do vídeo. Depois a gente tem aqui as configurações do cursor. Perceberam que o cursor do mouse apareceu aqui em amarelo, ó? Então vocês podem ver que quando eu clico ali, ó, ele está amarelo e está dando um efeito ali. Isso tudo é configurável, tá, pessoal? Nessa parte de cursor. Então tem o tamanho do cursor, ó. Vocês podem ver lá que na tela ele já está aumentando e diminuindo. Olha que legal, pessoal. Vocês fazem tudo através da edição aqui depois de gravar o vídeo. Vocês não precisam nem se preocupar, vocês só vão gravando. Depois a gente tem o estilo do cursor aqui, ó. Se vocês querem só uma pontinha, ó, só uma pontinha, ou se vocês querem tipo uma mãozinha aqui, ó, tá vendo? Ou vocês têm outros tipos de cursor aqui, um lápis, alguma coisa assim. Vamos supor que o tutorial de vocês é mais educacional. Eu gosto desse cursor aqui, ó. Esse aqui, esse amarelinho. Mas aí vocês têm vários tipos de cursor. E conforme vocês mudam, ele já muda ali dinamicamente, ó. Legal? Outra coisa, qual que é o efeito do clique? Quando eu dou um clique com o cursor aqui, ó, vocês podem perceber, eu vou dar um play aqui para vocês verem, ó. Quanto custa, no caso? Perceberam que ele deu um efeito ali, ó. Ele deu um efeito assim de ripple, que é esse que tá aqui, ó, tá vendo? E aí vocês podem ter o efeito default, o cursor diminui e aumenta, ó. Olha só. Ou vocês podem ter alguns efeitos aqui. Tem o Ripple, tem o Ring, tem o Diffusion, ó. Tem vários, tá, pessoal? Tem esse aqui, o Sparkle, que ele vai fazer isso aqui, ó. Quando vocês clicarem, ó. Quanto custa, no caso? Olha só. Então aparece ali uma explosãozinha ali no caso. Tem o Firework, tem o Christmas, aí já fica meio estranho, né? Muita informação. Então eu gosto desse aqui, do Ripple. E vocês podem escolher também a cor do efeito. No caso aqui está laranja, eu posso escolher amarelo, eu posso escolher a opacidade, o tamanho que vai ser o efeito. Então tudo aqui é personalizável. E aí, quando eu dou um clique, ele fez um som, tá? Que é esse som soft, ó. Tem o hard, ó, e tem o crisp. Eu gosto desse mais naturalzinho aqui, que é soft, para não ficar muito barulho na cabeça. E o volume também, ó. Eu também consigo fazer isso aqui. E aí tem essa opção aqui de esconder o cursor quando estiver parado. Por exemplo, vamos supor que eu estou explicando aqui algo na tela e eu não estou movimentando o mouse. Vamos ver se aqui teve algum ponto que aconteceu isso. Ó, nesse ponto o cursor sumiu, ó. Então só para vocês verem que ele vai dar o foco aqui, automático. Depois, quando eu mexi o mouse, ele apareceu de novo. Então, se ficar 3 segundos sem vocês mexerem o mouse, ele some. É essa opção que faz isso. Caso vocês não queiram, é só desligar essa opção, tá? Vamos para a próxima opção. Essa opção aqui são as animações que acontecem. Então tem o zoom in, tem o screen motion, tem o cursor motion, ou seja, é esse zoom que ele faz, ó. É esse blur. É um efeito de blur, tá? A tradução disso aqui deve ser tipo um embaçado, certo? Então vocês podem aumentar isso aqui ou diminuir. Vamos aumentar só para vocês verem, ó. Quanto custa? Ó, eu não sei se vocês perceberam do lado aqui, ele fica com mais efeito. Quanto custa? Ó, que aqui fica meio imperceptível, tá, pessoal? Daí tem o efeito de blur da tela, do movimento da tela, e depois tem o cursor também, tem o movimento de blur do cursor. Isso aqui, pessoal, é um ajuste bem fino. Vocês podem ou não mexer nisso aqui. Eu geralmente não trabalho com isso aqui. Eu deixo o padrão do sistema mesmo. Aí tem o movimento do cursor, ó. Então, olha só, o movimento do cursor ali, se eu desligar isso aqui, ele vai deixar o movimento que eu fiz, ó. Só para vocês verem, tá? Ó, então ele fez uns movimentos mais espaçados. Se eu ligo essa opção, ele dá lá um movimento mais customizado, ou seja, mais devagar, médio ou rápido. Então, olha só. Então ele fica mais suave, esse movimento. Aí vocês escolhem entre esses tipos aqui. Depois a gente tem o pan e zoom, que seria essa parte aqui do zoom, ó. Esse zoom aqui, ele acontece devagar, acontece rápido. Então, nesse caso, ele tá slow, que é devagar. Ó.
Aí vamos colocar no rápido aqui para vocês verem, ó. Vocês viram que foi bem rápido o zoom agora, ó? E aí vocês, de acordo com o que vocês estiverem fazendo, vocês vão escolher essas opções aqui, tá certo? Depois, na próxima opção, é a opção da câmera. Isso aqui é bem legal, ó. Então, vocês perceberam que a câmera aqui ficou redonda, né? Ou seja, eu deixei ela redondinha assim, que é um efeito geralmente que eu uso nos meus vídeos. Mas eu tenho vários tipos de layout já pré-definidos. Eu tenho esse aqui que a câmera vai para baixo, ó. Eu tenho esse que a câmera fica ao lado aqui da tela. Eu tenho esse aqui que ele fica a tela mais a câmera por cima. Depois eu tenho esse que é o que tava. E assim vai, ó, pessoal. Daí aqui a tela fica por cima da câmera e esse aqui fica a câmera quadrada em cima do tutorial. Então aqui também vocês podem customizar da maneira que vocês quiserem. Vamos supor, eu gostei desse aqui. Mas isso aqui eu acho que não ficou legal desse lado. Eu quero mudar para o lado direito. Então eu tenho aqui, ó, flip horizontal. Olha lá, ele mudou para o lado direito. Eu achei que ficou muito grande essa opção aqui em relação à tela. Eu quero deixar a tela um pouco maior e a minha imagem menor. Então o que eu faço? Tem o Adjust Layout, que é para ajustar o layout aqui. Então vocês podem clicar na tela, ó, aumentar um pouco. Olha só, aqui tem uma linha que está centralizando e aqui a imagem eu posso diminuir um pouco, ó, e centralizar também, ó. Estão vendo que aqui chegou no centralizado? Dou um aplicar. Olha que legal que ficou esse efeito. Então ficou a tela aqui e a imagem aqui aparecendo ao lado, que é a câmera. Aí, pessoal, vamos supor que nesse ponto aqui eu estou explicando alguma coisa. Ó, na hora que ele deu, depois que ele deu o zoom, eu vou explicar alguma coisa. Então eu deixo o cursor parado aqui e aí eu posso adicionar um outro layout. Vamos supor que eu queira que a minha imagem fique em tela cheia. Eu posso dar um adicionar layout e posso colocar aqui, por exemplo, full screen. Nesse ponto aqui, ele adicionou o full screen aqui embaixo. Ó, estão percebendo? Eu posso mexer um pouquinho para cá, ó. Então quer dizer que nesse ponto a minha imagem ficou aqui em tela cheia, ó. E aí eu vou lá e explico o que eu quero e tudo mais. Ou eu posso colocar um outro tipo de layout aqui que é para a câmera mudar de lado, por exemplo. Vamos supor que eu estou explicando algo e eu quero mudar de lado, eu quero que essa imagem suma, por exemplo. Ó, eu posso deixar a imagem sumir porque às vezes ela está em cima de alguma coisa que eu estou explicando. Então vamos lá. Aqui só para vocês verem o que eu fiz, ó. Aí ele veio para a página. Olha que legal o efeito. Daí acabou o efeito aqui, ela volta para onde estava, ó. Mas ficou muito curto. O que eu faço? Eu posso vir aqui e aumentar, ó. É muito simples isso aqui, ó. É muito fácil de editar. Então vocês percebam que a partir de agora, pessoal, eu vou fazer os vídeos só com isso aqui. E eu tenho já um vídeo que eu lancei, eu vou deixar nos cards para vocês verem, feito com o Focus C, como ficou legal. Depois a gente tem aqui a opção de remover o fundo. Isso aqui vai demorar muito, mas se vocês clicarem aqui no Remove, eu vou clicar, tá? E vou explicando outras coisas para vocês, depois a gente volta aqui. Ele vai remover o fundo aqui da minha câmera. Não sei se vai ficar bom porque tem bastante informação ali no fundo. E aí aqui eu tenho como virar a câmera, ó. Mirror câmera, ou seja, ele vai espelhar a minha câmera e vai virar ali. Passando para a próxima opção é a opção de áudio. Aqui eu tenho algumas opções que eu posso usar, que é a opção de mute, ou seja, eu posso mutar o meu áudio. Vamos supor que eu não quero o meu áudio, eu muto ele aqui. Aqui, ó, eu tenho o ganho de volume, ou seja, se eu aumentar aqui, ó, eu estou aumentando o volume do meu áudio. Quer ver? Eu vou fazer um clique aqui só para vocês verem, tá? Ó. Quanto custa, no caso, o Focus C. Ó. Aí ele veio para a página aqui de preço, no caso, tem a versão standard. E aqui eu diminui, tá? Então isso aqui é como se fosse um ganho aqui que vocês estão aumentando, é o volume. Depois eu tenho a redução de ruído, que daí ele já faz aqui por inteligência artificial, ele tira o ruído, então vocês ligarem aqui, ele vai começar a trabalhar e vai tirar o ruído aqui do som de vocês. Bem legal também essa opção. E a gente tem aqui a opção de qualidade de voz aqui no caso, que eu posso deixar ela mais limpa. Ele vai fazer um tratamento na voz de vocês. Isso aqui já é uma opção premium e ele gasta aqui 12 créditos, no caso aqui do meu vídeo, porque é 4 créditos por minuto. O mínimo aqui é 3 minutos, tá? No caso. Então, meu vídeo aqui tem 1 minuto e 26, só que ele vai cobrar por 3 minutos. Então, o mínimo que ele cobra é 12 créditos aqui no caso, que seriam 3 minutos no mínimo. É isso que ele tá falando aqui. Aqui, ele já tirou o ruído, ó. Eu vou fazer um clique aqui
No meu não tinha muito ruído porque o meu microfone já tem esse tratamento, mas aqui ele já faz esse tratamento também para vocês. Depois a gente tem as teclas de atalho. Lembra que teve uma parte aqui do vídeo que eu recarreguei a página? Então olha só, onde eu recarreguei a página aqui, embaixo vocês podem perceber que tem a tecla de atalho que eu usei, ó. E a tecla de atalho está aparecendo bem aqui no canto, que é o Command R. Essa tecla de atalho é essas opções que eu tenho aqui. Então eu posso escolher a cor dela, ou seja, preta, branca, ó, tá mudando lá com uma sombra. Ou eu posso escolher assim um mais light um pouco, tá? Para não ficar tão cheguei. E aí eu posso escolher a posição dela também, ó. Se ela vai aparecer no meio, se ela vai aparecer em cima, ó. Aqui ela apareceu em cima. Vamos supor que eu quero que apareça bem no meio da tela. Ou embaixo aqui, que é o mais comum. Vocês escolhem a posição e o tamanho aqui que ela vai aparecer, ó. Que bacana. Daí tem a opacidade do fundo, tem a cor aqui do fundo. Vocês escolhem tudo isso aqui, a cor da fonte, ó. Bem legal, pessoal, isso aqui. Então, quando vocês pressionarem qualquer tecla de atalho, ele já vai colocar essa tecla de atalho embaixo aqui. Ah, eu não quero que apareça. Então, vocês podem desligar essa opção, ele não vai mostrar. E aí, pessoal, isso aqui são as teclas de atalho geralmente compostas. Agora, vamos supor que vocês queiram que ele mostre as teclas simples, ou seja, tudo que eu digitei no teclado. Olha só, aqui ele vai mostrando, ó. Tá vendo? Que eu acho que não é legal isso aqui, não tem muito a ver, não, mas tem essa opção. Passando para a próxima opção aqui, a gente tem a legenda. Então aqui é a legenda automática. Eu tenho o Advanced Mode, que ele vai fazer o seguinte, ele vai automaticamente reconhecer aqui a linguagem. No caso, vocês podem escolher aqui português do Brasil, no caso tem aqui na lista, ou pode deixar alto, e aí vocês dão um gerar. Quando eu dou um gerar, ele vai gastar aqui 2 créditos por minuto. Nesse caso, como meu vídeo tem 1 minuto e 26, ele vai gastar 2 créditos, porque o mínimo é 1 minuto. Mas aí, como ele não cobra 1,26, ele vai cobrar 2. E aí, vocês clicando aqui, ele vai gerar a legenda automática do vídeo de vocês. Na próxima opção a gente tem aqui a marca d'água. Se vocês quiserem gravar os tutoriais de vocês e deixarem uma marca d'água no canto aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu tentar escolher uma marca d'água aqui. Vamos ver se eu tenho aqui da Node Insights. Ó, tem aqui uma marca d'água da Node. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Ó, então aqui tá a marca d'água em cima, tá? Vamos supor que eu quero deixar lá no cantinho embaixo. Daí eu quero deixar ela menorzinha e a opacidade meio transparente, ó. E aí, não gostei que ficou nessa posição. Eu posso customizar aqui, posso arrastar ela mais para baixo aqui um pouco e dou um aplicar, ó. Legal, ó, a marca d'água tá aqui no vídeo inteiro e aí vocês vão passando o vídeo, vai estar a marca d'água de vocês aqui. Ó, ele já tirou o fundo aqui da imagem, mas não ficou bom não, ó. Ele removeu o fundo aqui, porque eu tenho uma cadeira atrás, ele se confundiu aqui, tá? Então não ficou bom. Aí, como ele removeu o fundo, eu poderia colocar o efeito de blur aqui, no caso, que seria o embaçado, ó. Só que aí ele tá pegando aqui um pedaço da cadeira como se fosse uma parte da minha cabeça aqui, ó. Então não ficou muito bom, não. Vou deixar no original aqui mesmo. E aí, pessoal, eu tenho aqui algumas opções também de Smart Cut, ou seja, sabe quando vocês estão gravando um vídeo, vocês fazem assim, tá. Então, esses tá, ele vai cortar isso inteligentemente. Aí ele vai fazer automaticamente, aqui no caso ele vai gastar 2 créditos para fazer, porque é 1 por minuto, e ele vai fazer o auto cut desses sons aí do vídeo de vocês. E agora, pessoal, essa aqui é uma opção super legal, que é o avatar. Essa opção de avatar aqui, vocês podem criar um avatar para apresentar um produto de vocês, para fazer um tutorial. Vocês escolhem aqui qual é o avatar que vocês querem, ó. Por exemplo, tem várias pessoas aqui. Então, por exemplo, tem aqui a Alexandra, Diogo e assim vai. Escolhendo a pessoa aqui, ele vai ter aqui o fundo, a cor que vocês escolhem, e aqui tem o som que eu gravei. Então, por exemplo, eu gravei esse som aqui nesse vídeo, ele vai transformar tudo isso em um avatar. Só que isso aqui ele gasta bastante crédito, ó. Nesse caso ele vai gastar 225 créditos, porque é 150 créditos por minuto. E no mínimo que ele vai gastar são 10 segundos aqui. Eu tenho 300 créditos ainda, não sei se vai dar certo, mas a gente pode fazer um teste aqui, tá? A gente pode fazer um teste aqui com o avatar. Vamos escolher esse tal de Diogo aqui. Vamos gerar aqui para ver o que ele vai fazer.
Então aqui ele está dizendo já que a geração pode demorar alguns minutos aqui, algum tempo. Eu posso continuar editando o vídeo enquanto ele está fazendo, certo? Ó, perceberam que tem o número 1 aqui, ó, quer dizer que tem uma tarefa aqui sendo executada em plano de fundo, no background. Então ele está fazendo o quê? Ele está processando o avatar. E tem outras duas, que é o remover o fundo e a redução de ruído, que ele já completou. Aí a gente tem aqui a opção de preview, que eu posso ver como é que tá esse vídeo meu aqui, como é que vai ficar. Depois a gente tem a opção de preset. Isso aqui é muito legal, ó. Vamos supor que eu fiz todas essas configurações. Eu escolhi o meu mouse, eu escolhi aqui na câmera. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu esqueci. Na câmera, ó, vocês podem perceber que tem aqui a câmera. E aí eu tenho aqui, nesse caso, como ela é meio arredondada, eu tenho qual é o canto aqui, ó. Se vai ficar mais arredondado ou mais quadrado. Então eu vou deixar mais arredondado assim, ó. E aí eu tenho embaixo aqui o frame, ou seja, eu posso colocar uma linha em volta. Então vamos supor que eu quero colocar uma linha amarela, uma linha verde, ó, ou uma linha colorida. Olha que bacana que fica esse efeito, olha pessoal. Então vocês podem colocar também esse efeito de câmera aqui. Outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem colocar um filtro aqui nessa imagem que vocês gravaram. Então olha só, eu tenho filtros aqui, ó, tem o warm, tem o move, tem o natural, tem nenhum. Como eu gravo em log aqui, vocês podem perceber que essa imagem ela tá meio apagada, né? Porque eu trato depois na edição, eu coloco um LUT e tudo mais, tá? Então ela fica meio lavada assim por causa disso. E aí, pessoal, por que eu tô explicando isso? Vamos supor que vocês escolheram todas essas opções, tá? Ah, eu gostei desse layout do jeito que tá aqui. Então eu posso salvar isso aqui, ó. Se eu clicar no preset, eu posso salvar um layout aqui, ó. Layout teste. E aí eu dou um create, quer dizer que ele criou esse layout teste. Ó, eu tenho vários layouts, vamos supor que eu tenho esse aqui do tutorial, ó. Eu vou clicar uma vez aqui, ó, para aplicar. Olha só. Pessoal, então olha só, aqui, nessa janela do Foxy, ó, ele aplicou esse layout todo aqui do tutorial, estão vendo? Eu vou fazer... Agora, vamos supor que eu queira voltar para aquele que eu tava, que é o teste. Eu venho aqui e dou um aplicar. Ó, vou dar um aplicar. Pessoal, então olha só. Voltou para aquele layout que eu tava. Então vocês podem gravar isso como um preset para vocês usarem sempre que vocês precisarem. Bom, aqui ele criou o avatar, ó, completou a tarefa. Então vamos clicar uma vez aqui, vamos ver. No meu lugar apareceu agora o tal do Diogo. Então vamos ver o que ele vai falar lá. Pessoal, então olha só, aqui nessa janela do Foxy, eu vou fazer um clique aqui só para vocês verem, tá? Quanto custa no caso do Foxy. Aí ele veio para... Cara, que legal, olha só. Então o que ele fez ali? Ele colocou um avatar explicando tudo que eu falei, né? Até o movimento da boca ali é bem preciso. Ou eu posso voltar isso aqui para minha imagem mesmo. Não quero mais o avatar, então eu desligo essa opção aqui. Eu volto aqui na opção da câmera e escolho de novo a minha imagem, ó. Aí eu posso escolher o avatar ou a minha imagem. Agora tem mais umas opções que é muito legal. Ó, aqui tem a opção de timeline e aí vocês têm a opção de inserir na timeline o que vocês precisarem. Então vamos supor que eu queira inserir um layout novo, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Vocês podem clicar aqui, ó. Ele adicionou um layout aqui e aí nesse default aqui eu escolho qual o tamanho que eu quero. Vamos supor que eu queira na tela inteira, ó. Então eu clico aqui. Ó, e aí eu escolho, que é aquilo que eu já tinha explicado para vocês. Por ali também dá para fazer isso. Depois a gente tem o blur. O que é o blur? Vamos supor que vocês têm uma parte aqui que vocês estão usando senha. Então eu posso colocar esse blur aqui, ó. Aqui não pode aparecer esse escrito. Então vocês podem colocar aqui do tamanho que vocês quiserem. Olha que facilidade, pessoal. Para fazer isso no editor de vídeo é complicado, tá? Aqui já é bem fácil, ó. E aí vocês têm aqui qual que é o nível de blur, ó. Então eu posso colocar mais ou menos e aqui se ele vai ficar meio arredondado ou não os cantos. No caso, vamos supor que eu queira colocar aqui, ó. E aí vocês querem deixar o canto arredondadinho igual, ó, para não ficar assim para fora. Vocês podem arredondar o canto, ó. Olha só. Então, nesse ponto, o blur ficou ali certinho, tá? Dentro da caixa. Outra opção que vocês têm aqui é o Spotlight. Isso aqui também é muito legal, pessoal. Ó, vamos supor que eu queira colocar um Spotlight bem nesse ponto, que é um foco naquele ponto que eu estou explicando. Vamos supor, estou explicando aqui sobre esse plano aqui, que é o plano Standard. Então, eu coloco um foco aqui nesse plano aqui só, durante um tempo maior. E aí, quando eu passar por aqui... Ó, tá vendo? Versão standard, ó. Ah, mas eu não gostei redondo. Então o que eu posso fazer? Posso clicar aqui, ó, diminuir aqui o tanto que ele tá redondo, ele vai ficando mais quadrado.
E aqui eu posso aumentar, ó. E aí ele pega todo o quadrinho aqui que eu tô explicando. Posso até diminuir mais esse roundness aqui, ó. Olha que bacana. Daí eu tenho a opacidade que vai ficar fora aqui da tela, que é nessa parte aqui. Eu posso deixar mais escuro, ó, ou mais claro. Então aqui o tanto que ele deixa aqui eu acho legal, que é 75. Esse filtering, na verdade, seria esse embaçamento que ele dá ali, ó. Tá vendo que eu tô aumentando, ele tá mais embaçado ou menos embaçado. Aqui ele fica mais sólido, ó. Então olha só que legal. E aí é mais uma opção que vocês têm aqui, super fácil de fazer. Que são essas opções que eu tenho aqui, tá, pessoal? Então, ó, tem o crop, tem aqui o clip, tem aqui o spotlight, tem aqui o blur. Aí essa parte de crop, ó, vou tirar a barra de títulos e dou um aplicar. Olha que legal, então. Ele tirou a barra de título e deixou só a janela, ó. Fez o crop ali. Depois eu tenho a parte de recortar o clipe, que é essa tesourinha. Então vamos supor que esse pedaço eu quero tirar. Eu clico aqui na tesoura, ó. E aqui eu movo e clico de novo na tesoura. Aí eu clico nessa parte e dou um delete. Pronto, ele dividiu o meu clipe. Isso aqui é o normal dos editores de vídeo que a gente tem. Então essas são as opções que eu tenho na timeline. E aí aqui eu posso mover, posso aumentar, ó. Tudo é personalizável e de uma maneira muito simples. Galera, depois eu tenho a opção aqui de compartilhar e a opção de exportar esse vídeo, que eu posso exportar esse vídeo aqui no formato MP4, no formato GIF. Daí a resolução eu escolho 4K, 2K, 1080, depende do que vocês estão trabalhando, qual que é a pasta que ele vai gravar, o nome que ele vai gravar isso aqui. E aqui no caso, o frame rate, que é 30 quadros por segundo, 24, 25, e aí vocês trabalho do jeito que vocês acharem melhor. No caso de vídeo, aqui eu trabalho com 30. E a qualidade aqui alta, recomendada ou baixa, certo? Quando vocês derem o exportar, ele vai exportar isso como um vídeo para depois vocês usarem da forma que vocês acharem melhor. Galera, eu acho que eu expliquei tudo, tem muita opção no Foxy aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse programa o tanto que eu gostei. É muito legal. Galera, minha opinião sincera sobre esse software. Eu achei incrível, um software fácil de trabalhar, fácil de mexer, uma curva de aprendizagem, como eu já disse, pequena. Eu achei as opções e os efeitos desse software muito poderoso e fácil de trabalhar. Se vocês estão acostumados com alguns softwares, por exemplo, OBS Studio, e softwares que a gente pode comparar com o Foxy, vocês podem perceber que às vezes a curva é um pouco mais longa e além disso, se vocês colocarem muitos efeitos, eles podem travar um pouco. Por experiência própria eu estou falando isso. Mais um detalhe, depois vocês têm que fazer ainda a edição. O Foxy já faz tudo para vocês, ele grava, faz a edição e vocês trabalham da forma que vocês acharem mais interessante. Tela cheia na câmera, depois vocês podem dar um zoom na janela, como eu mostrei para vocês, vocês podem fazer um efeito aí de esconder senhas, de dar foco em algum lugar legal que vocês querem mostrar alguma coisa na tela. Eu achei muito interessante, claro. Se vocês olharem, ainda falta alguma coisa. Por exemplo, eu que edito meus vídeos em log, ainda senti falta de opção de LUT para a gente carregar aí uns perfis de cores e tudo mais. Quem é editor sabe do que eu estou falando. Mas isso não impede da gente fazer os tutoriais. E a partir de agora, no canal, eu vou fazer os tutoriais aí, todos através do Foxy. E para 2026, estou planejando criar um curso do Home Assistant e eu vou gravar todo no Foxy. E vocês, pessoal, o que vocês acharam desse software? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer uma ferramenta que vai transformar a maneira de como você... No vídeo de hoje, nós vamos conhecer uma ferramenta que vai mudar a forma de como você... Se você, assim como eu, vive criando... Se você, assim como eu, vive criando tutoriais... Se você, assim como eu, vive criando tutoriais, gravando a tela para explicar... Explicar o quê, velho? Ele é um verdadeiro parceiro para quem busca... Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a Imob, que é a que disponibilizou aqui o software pra gente... Ô, velho, pra que gaguejar desse jeito?